Olá, seja bem-vindo à aula sobre comunicação autêntica. Eu costumo ser muito objetivo nos meus conteúdos, trazendo a nata do que você precisa saber para desenvolver uma habilidade. E nesse caso, a comunicação autêntica acaba sendo um pilar fundamental para que você expresse o que você sabe, seja no digital, seja no presencial, e é isso que nós vamos abordar aqui, tá bem? Vou compartilhar uma tela de mapa mental para que você entenda bem do que nós estamos falando. Primeiro de tudo, nós precisamos definir o que é uma comunicação autêntica. E eu trago aqui uma perspectiva de que a comunicação autêntica é aquela em que há conexão real entre o que se pensa, sente e expressa. Ou seja, você não precisa se transformar numa outra pessoa. Você vai simplesmente colocar a tua personalidade dentro dos teus conteúdos. Uma conexão real e não fantasiosa. Muitas vezes nós confundimos o digital como um ambiente que é tudo permitido, ou que nós podemos ali tentar fazer de tudo por engajamento, mas na realidade os ventos estão mudando para evidenciar os profissionais que trazem a sua verdade. Como diz aqui no conceito, uma conexão real entre o que você pensa, sente e expressa. E as pessoas percebem quando isso não está acontecendo de forma real. Como aquilo ali acaba sendo um personagem, sendo uma grande fantasia momentânea que muitos profissionais não conseguem sustentar. Por isso que acabam deixando de lado ou deixando de fazer os seus conteúdos, ou deixando de desenvolver na sua carreira. Então, para que essa conexão real aconteça, é importante que você entenda sobre uma fala alinhada aos teus valores pessoais. Ah, Rafael, mas eu não quero revelar os meus valores pessoais. Então, o jogo não é para você. Porque se você está levando um conhecimento, ou se você quer se apresentar de alguma forma, aquilo já é um valor pessoal teu. Mesmo que um fragmento desses valores, mas já é alguma coisa. E se nesse fragmento não tiver a tua verdade, não tiver realidade, não dá para sustentar. Presença emocional na fala. Isso quer dizer o quê? Que nós não somos robôs, que nós não vamos passar uma imagem de que nós não sentimos nada por sermos profissionais, com a nossa vida perfeita, nós somos blindados dos sentimentos ou das oscilações de humor. Nós também somos peritos em ensinar as coisas para as pessoas e elas devem fazer, mas não se aplica à nossa realidade, à nossa vida. Então, eu vou ser um guru. Eu vou estar ali só para ditar regras. Mas espera um pouquinho. Aonde está a presença emocional na tua fala? A tua vida. O que você já passou? Tudo aquilo que você já vivenciou, as tuas experiências, os teus relacionamentos. Porque isso acaba conectando muito com quem te acompanha. Sem script, sem você estar ali fingindo. Desliga a câmera, ou sai da palestra, ou sai da aula, você já não é mais aquela pessoa. O quanto isso é nocivo emocionalmente. Se você tem vivido coisas assim, você sabe do que eu tô falando. Tem que estar sempre tudo muito perfeito. Só que a vida não é perfeita. Você não é perfeito. Eu também não sou. Estamos a todo momento passíveis a erros. Coerência entre discurso e atitude, que eu acabei de falar. Até que ponto aquilo que você fala é sustentado naquilo que você se comporta? Até que ponto dá para fazermos links entre o teu discurso e as tuas atitudes?
Porque o primeiro a se frustrar quando isso não acontece não é quem te acompanha, não são as pessoas que te escutam, mas é você mesmo. Porque a queda começa pela tua percepção de que não dá mais para sustentar quem você está fingindo ser. E isso se revela de tal forma com muitos profissionais, só que a falta de verdade faz com que eles não consigam revelar que isso está acontecendo. Há uma couraça que sustenta uma vaidade. Ou, melhor dizendo, a couraça é a vaidade. Porque nós não podemos demonstrar fraqueza. Então, há um discurso que precisa estar alinhado com as nossas atitudes. É quando nós vamos conseguir lidar com essas diferenças, com aquilo que nós permitimos ser durante um tempo, mas não dá para sustentar mais. Então, essa vulnerabilidade, ela acaba revelando que nós precisamos mudar o olhar, precisamos mudar o ângulo ou para onde nós estamos caminhando. Talvez a gente esteja convicto que o caminho é esse aqui. Mas como eu não consigo ter constância e disciplina, isso quer dizer que eu posso estar correndo na direção errada. E isso precisa ser constantemente reavaliado. Dito isso, nós vamos para a importância. Qual a importância da comunicação autêntica? Gera conexão e confiança genuína. Ou seja, as pessoas sabem que do outro lado tem um ser humano que sofre, que tem dias bons, tem dias ruins, que muitas vezes falha. Isso vai gerando uma confiança. Porque você sabe que aquela pessoa está vivendo um processo que você também precisa passar. Ela pode estar até mais avançada do que você, mas não significa que ela já chegou ao destino. É uma caminhada constante sobre desenvolvimento. Além disso, diminui o medo do julgamento. Porque quando você se liberta, fala assim: olha, dane-se. Se as pessoas vão gostar, se não vão gostar, essa é a minha verdade. Esse sou eu. É, eu só consigo sustentar por muito tempo ser quem eu sou, porque ser quem eu não sou não vai dar. Por mais que eu tenha sendo um personagem, muitas curtidas, muitos compartilhamentos, muitos comentários, muitos aplausos, mas isso é momentâneo. Vai virar pó, vai acabar e não vai dar para sustentar. Aumenta o impacto e o engajamento, porque gera conexão, porque vai haver ali uma empatia no que está acontecendo. Olha, eu também sou assim. Olha, parece com o que eu já vivi. E aí isso vai ganhando mais força, mais peso. E os resultados disso vão vir naturalmente. Rafael, e se os resultados não vierem? Pelo menos você não está se enganando. Mas é pouquíssimo provável que isso aconteça. Desde que você faça ou que você desenvolva uma comunicação autêntica e essa comunicação sendo bem trabalhada, cuidada e feita de uma forma eficaz, vai fluir. Além disso, favorece o senso de identidade e pertencimento. Sabe que quando você carimba e diz assim, olha, as pessoas podem até tentar, mas elas não vão conseguir ser quem eu sou. Elas não vão conseguir me imitar 100%. Elas podem copiar alguma coisa que você fez, alguma ideia, alguma estratégia, mas ela não vai conseguir fazer igual.
Eu posso não, já vivi inúmeras vezes situações como essas que eu estou comentando agora. Sobre comparação, sobre tentar imitar, sobre copiar. Mas podem fazer o que for, não vou conseguir ser o Rafael. Assim como o Rafael não vai conseguir ser quem ele admira, porque eu admiro muita gente. Pessoas até que eu nem conheço, mas admiro. Pelo que faz, pelo trabalho, pelo que diz, enfim. E por mais que seja grande a minha admiração, não conseguirei replicar exatamente 100% o que eles fazem. Portanto, carimbe a tua identidade, a tua personalidade naquilo que você faz, na forma que você fala, do teu jeito. E vá lapidando, vá melhorando, vá dizendo isso aqui talvez não esteja bom. Vou fazer melhor numa próxima oportunidade. E dessa forma seguir. Vamos lá. Barreiras. Medo do julgamento ou rejeição. Essa é, sem dúvida, a principal barreira. Quando você se limita a realizar os teus conteúdos, a buscar novas oportunidades, seja de empreender, seja no mercado de trabalho, enfim, por medo do que os outros vão dizer sobre você, esse é o teu pior, essa é a tua pior pedra no sapato. E é uma questão psicológica. É uma questão que você precisa trabalhar em terapia, precisa trabalhar se expondo, precisa fazer, errar, lidar com críticas e seguir. A questão é, nós aprendemos quando erramos. Porém, nós não estamos preparados para lidar com as consequências dos erros. O que as pessoas vão dizer, os resultados irrelevantes, a rejeição. Aí sabe de uma coisa? É melhor não fazer. Se para aprender é preciso passar por isso, é melhor não fazer. E aí eu me limito. E eu vou ficar sempre no mesmo canto. Comparação constante com os outros. Rafael, mas eu já ouvi falar que comparação é benéfica. É, desde que essa comparação ela seja relacionada à referência. Todos nós precisamos de referências. Mas quando eu me comparo e eu começo a querer fazer igual, aí é onde está o erro. Porque a história da tua vida é diferente de quem você admira. Os teus recursos é diferente de quem você admira. As tuas limitações são diferentes de quem você admira. Faça uma comparação justa, levando aqueles que você vê que tem que tem ideias, que tem um perfil parecido com o teu, como referência. Pessoas que fazem você pensar. Poxa, isso aqui é bacana. Como é que eu posso desenvolver isso para mim? Como é que eu posso adquirir essa habilidade? Tentativa de agradar ou se transformar em um personagem. Você faz isso para agradar o outro. E muitas vezes negligenciando como você está. Para agradar o outro, eu faço. Insegurança sobre a sua própria mensagem. Você nem sabe o que vai dizer. Você nem sabe se vale a pena dizer. Ou se é algo relevante, se vai agregar na vida do outro. E por conta disso, você fica inseguro e acaba não fazendo muitas vezes. Percebem as barreiras, os muros colocados, e todos eles são psicológicos. Porque você não tem um muro de verdade. Não tem uma barreira de verdade. É tudo na tua imaginação.
criado a partir da sua educação, das crenças, dos seus pensamentos reforçados. E isso precisa ser, sem dúvida nenhuma, trabalhado. Como desenvolver a comunicação autêntica? Não é falta de filtro ou desorganização. É falar com verdade, mas com consciência. É ser transparente sem ser invasivo. É se adaptar sem perder a essência. Rafael, isso na teoria é bacana, mas como eu coloco isso em prática? Falar com verdade, mas com consciência, praticando. É ser transparente sem ser invasivo, praticando. É se adaptar sem perder a essência, praticando. Porque no começo, você, por mais que tente falar com verdade, não vai ter consciência. Por mais que tente ser transparente, será invasivo. Por mais que tente se adaptar sem perder a essência, vai acabar perdendo. Ou seja, nós vamos saber lidar com essas questões praticando, fazendo, tentando, se expondo. A questão muitas vezes é que nós queremos, parece um clichê, mas é muito real. Nós queremos só começar quando estivermos prontos. E isso, infelizmente, ou felizmente, não vai acontecer. O fato de eu estar gravando essa aula sobre comunicação autêntica não significa que eu sou o expert primor da comunicação autêntica. Não, mas tem talvez uma diferença entre eu e você, que eu estou tentando melhorar a todo momento. Me expondo, falando, exercitando, estudando, lendo, não fugindo das responsabilidades. E isso vai favorecer o meu crescimento, que é um jogo que eu preciso jogar. Você não pode fazer isso por mim. Assim como eu não posso fazer por você. E até que ponto isso vai se tornar uma realidade para a tua vida? Que você vai absolver e dizer assim: isso é para mim. Esse negócio de ser transparente, falar com verdade e ter essência, isso é para mim. Enquanto eu não desenvolver isso, a coisa não vai andar. Ah, Rafael, mas isso não vai perder a minha autoridade? Pensa bem. Se você for você, você perde a tua autoridade? Isso quer dizer que quando desliga a câmera, ou quando você sai da tua sala de aula, ou quando você sai de uma palestra, ou quando você sai de qualquer ambiente que seja relacionado a questões profissionais, você deixa de ser autêntico? Deixa de ter autoridade? Não, não é isso que vai fazer você ter autoridade. O que vai fazer você ter autoridade é o alinhamento entre o que você fala e o que você faz. Esse é o jogo. E seguindo, por fim, pilares da comunicação autêntica. Clareza, saber o que se quer comunicar. Você não pode estar perdido sem saber o que vai dizer. Você não pode estar perdido sem ter uma clareza da tua linha de raciocínio, daquilo que você pensa e o que você quer transmitir. Porque se você não tem isso, é hora de parar e começar a estudar. Aliás, nós nunca devemos parar de estudar, mas estudar mais sobre o que você quer falar, sobre o que você quer transmitir, sobre aquilo que você quer se posicionar. Ah, Rafael, mas ele não vai ficar muito chato falar sempre a mesma coisa? Não é isso. A questão é, seja lá o que você for falar, precisa haver clareza. As pessoas precisam entender o que você está dizendo. Coerência, alinhar discurso, emoção e corpo. Ou seja, o que eu falo aqui, eu preciso a todo momento estar
sinalizando para você que tem alguma emoção envolvida e o meu corpo precisa transmitir isso. Eu não posso estar aqui totalmente relaxado, descompromissado. Não, eu vim aqui, gravo essa aula, falo com vocês com segurança, pelo menos é isso que eu quero transmitir. O meu corpo precisa estar alinhado com o meu discurso para que você entenda. Isso é prática, gente. É prática. Essa será uma aula pior, provavelmente, do que a minha próxima aula. Porque essa eu já vou aprender coisas que eu não quero, através alguns erros eu vou cometer nessa que eu não quero repetir na próxima. Coragem, se posicionar com vulnerabilidade, ou seja, meus erros, minhas feridas, aquilo que eu sei que eu não sou bom. E eu posso dizer para vocês, eu não sou bom nisso, não sou bom naquilo, mas eu sou bom nisso, sou bom naquilo. Eu estudo isso aqui falta eu estudar, aprofundamento aqui, outros menos ali. E tudo bem. Mas para revelar isso, eu preciso ter coragem. O fato de eu dizer para vocês que eu não sei de tudo, significa que eu estou perdendo autoridade nesse momento? Não tem lógica nenhuma, pessoal. Sendo que a gente quer saber de tudo. Ah, não, só vou começar quando eu souber. Não, isso aqui não sei. Se me perguntarem o que eu vou falar. Então, se você me perguntar e você não souber o que vai falar, você diz, responde com a educação. Você vai precisar se aprofundar nesse tema. É algo que você estudou há muito tempo, precisa voltar. Ou seja, saber lidar com as situações. Isso é ter coragem. Coragem não é o cara que se apresenta sempre muito posudo, forte, trazendo ideias e um perfil todo bonitinho e tudo mais. Isso para mim não é coragem. Será que essa pessoa que sempre se apresenta todo bonitinho e organizado é assim quando desliga a câmera? Tem essa coragem toda? Tem a coragem de revelar aquilo que sente? Percebam, isso pode fazer sentido para você ou não. Assim como eu estou dizendo para mim, para vocês, que para mim não faz. Eu preciso ter uma conexão direta com quem está falando. Porque senão eu não vou parar para ouvir. É simples. Empatia. Respeitar quem te escuta. Independente do que a pessoa acredita, independente do que ela seja, independente do que ela tem, precisa haver respeito. Eu não vou ser mal educado, eu não vou destratar ninguém, por independente dos títulos que que a outra pessoa tem, ou do que ela esteja falando. A não ser, obviamente, que tenha ali um desrespeito para comigo ou para com você, e que você queira resolver isso de uma outra forma, judicialmente, queira tratar de uma outra forma do assunto, para que isso não volte a acontecer. Mas, por conta de quem a pessoa é, não. Respeitar quem está te escutando é você não passar dos limites do que pode ser agressivo. Porque isso já não é mais comunicação nem diálogo. Isso é imposição de ideias. Se não pensar como eu, não quero, não falo, não gosto. Não, não é assim. Então, a empatia é você lidar com as diferenças, se posicionar, colocar a forma que você pensa, não ter medo de dizer que a tua linha de raciocínio é assim, e se a do outro é para cá, da outra é para lá, tudo bem. Mas não se limite em se posicionar. Consciência, perceber o impacto da sua fala. Nós, como profissionais, tudo que falamos, ou que fazemos, ou que as pessoas veem, tem um impacto diferente, porque carregamos ali um título ou vários títulos. Mas isso não impede que nós não sejamos verdadeiros. A consciência de perceber o impacto da minha fala não deve me limitar a falar, apenas ter a consciência do que eu estou dizendo. Saber que aquilo ali tem um peso diferente.
Ok, compreendo que tem um peso e por isso eu vou ter cuidados, vou adotar o respeito, mas vou me posicionar, mas vou alinhar o meu discurso, vou ter clareza na minha comunicação e isso vai mudar o jogo para você. Pessoal, essa era a aula que eu gostaria de que vocês tivessem realmente uma reflexão, que vocês percebessem que a comunicação autêntica, ela vai muito além das questões técnicas. É necessário se expor, é necessário entender que você, para desenvolver em qualquer que seja a habilidade, vai precisar treinar. E o treino é a exposição, é você tentando fazer. E eu tenho certeza que se você colocar isso como meta diária, excelente. 2, 3 vezes na semana, tá ótimo. Uma vez por semana, tá bom. Mas fazer menos do que isso, dificilmente você vai conseguir alcançar essa liberdade na comunicação. Então, assista essa aula mais vezes e absorva cada vez mais esse conteúdo, tá bem? Forte abraço e nos vemos na próxima aula.